Oi, gente. Hoje vamos conversar sobre o eletroscópio. Eletroscópio é um equipamento de fácil construção e muito barato, e ele serve para contar se um corpo está ou não carregado eletricamente. Se o eletroscópio estiver descarregado, ele não conta a carga do corpo, ele só conta se o corpo está ou não carregado eletricamente. Agora, eu consigo manipular o eletroscópio, carregando o eletroscópio, e também verificar a carga do corpo que eu aproximo. Existem basicamente dois tipos de eletroscópio, o chamado de folhas ou de pêndulo, que é também chamado de pêndulo eletrostático. O eletroscópio de pêndulo ou pêndulo eletrostático, ele é constituído de um fio isolante e uma esfera, né, um pequeno corpo condutor amarrado na ponta desse fio. O fio tem que ser isolante para não deixar trocar carga com a terra, para não funcionar de fio terra, ou qualquer outro corpo eternamente neutro, para o pêndulo funcionar, para ele ficar isolado. Como que ele funciona? Vamos lá. Imagina que eu tenho um corpo carregado negativamente. Ele já foi carregado anteriormente. Eu aproximo esse corpo do pêndulo. Esse corpo carregado, ele vai funcionar como indutor. Ele vai induzir a separação das cargas no corpo condutor, ficando, esse lado positivo e esse negativo. As cargas mais próximas são as cargas de sinal contrário, né? Porque o corpo é negativo e aqui essa região ficou positivo. Então, entre os dois, acontece a atração. Por isso que o pêndulo é atraído. Então, se eu tenho o corpo carregado negativamente e eu aproximo do pêndulo, o pêndulo é atraído pelo corpo. O corpo puxa o pêndulo, né? Devido à atração entre os dois. Agora, se o corpo estiver positivo, corpo carregado positivamente, já carregado, e o pêndulo aqui neutro, mesmo raciocínio. Esse corpo positivo, ele vai funcionar como indutor. Então ele induz a separação de cargas no pêndulo, ficando, essa região do pêndulo negativa e essa positiva. As cargas mais próximas, são as cargas de sinais contrários. Então também vai acontecer a atração entre os dois. Concluo, o pêndulo é atraído pelo corpo, da mesma forma que anteriormente. Então eu tenho aqui o corpo positivo, ao aproximar do pêndulo, o pêndulo é atraído, né? Ele vai para perto do corpo. Concluo, se eu aproximo um corpo carregado do pêndulo, seja ele positivo ou negativo, o pêndulo é atraído, ele se movimenta indo, né, ficando mais próximo do corpo. Então aí eu consigo saber se o corpo que eu aproximei está carregado ou não. Se o corpo tivesse neutro, nada iria acontecer. O pêndulo neutro, que foi o exemplo, o pêndulo ele não foi carregado, né? Ele atrai por indução. O pêndulo neutro, ele não me conta a carga do corpo que eu aproximei. Ele só me conta se o corpo está carregado ou não, mas a carga eu não consigo saber. E se eu deixar encostar? Vamos supor que o pêndulo encoste no corpo que eu aproximei carregado eletricamente. Então vamos supor um corpo negativo, já carregado. Aí eu deixo o pêndulo encostar. Ao encostar, eu estabeleço eletrização por contato. Eletrização por contato. Na eletrização por contato, os corpos que entraram em contato ficam todos com cargas de mesmo sinal. Então, se o corpo era negativo e o pêndulo era neutro, o pêndulo também fica negativo devido ao contato, devido à eletrização por contato. Ou seja, após o toque, eles passam a se repelir.
Então, se eu analisar após o contato, ó, o pêndulo e o corpo, eles se repelem, porque ficam todos com cargas de mesmo sinal. Por isso, inclusive, que o pêndulo tem que ser isolado, né? Por isso que o fio é isolante, porque senão ele iria descarregar com a terra, né? O fio poderia funcionar como fio terra, que ia descarregar todo o sistema e não ia acontecer nada. Se eu deixar o pêndulo encostar num corpo positivo, dá o mesmo efeito, né? Se o corpo for positivo, eletrização por contato, fica tudo positivo, eles passam a se repelir em seguida. E como que eu consigo usar um pêndulo para saber a carga do corpo, se é positivo ou negativo, o sinal da carga? Aí, para isso, o pêndulo ele já deve ser carregado anteriormente. E eu preciso saber a carga do pêndulo de alguma forma. Então, vamos supor que o pêndulo foi carregado positivamente. Eu carreguei antes. E, de alguma forma, eu sei esse sinal. Aí, se eu aproximar outro corpo positivo, o que vai acontecer entre os dois? Ó? Aí vai ter a repulsão. Eles se repelem. Então, repulsão. O mesmo aconteceria se eu tivesse um pêndulo já carregado anteriormente com carga negativa. De alguma forma eu tenho que saber essa carga e aproximo um corpo negativo. Aí ia ter a repulsão entre eles. Então, se eu tenho um pêndulo carregado anteriormente e eu aproximo o corpo e acontece a repulsão entre os dois, eu sei que o corpo está com uma carga de mesmo sinal, né? Agora, e se eu aproximo um corpo com carga contrária, né? Ou se der a atração, tem como afirmar que o corpo está com carga contrária? Não, porque a atração acontece com o corpo neutro ou carregado com carga contrária. O que eu estou querendo dizer é isso aqui, ó. Vamos supor que o pêndulo esteja, sei lá, positivo. Podia ser negativo. Aí eu aproximo um corpo negativo. Aí vai ocorrer a atração entre eles. Aí eles se atraem, né? Cargas de sinais contrários. Então você pode afirmar assim, então se o pêndulo já estiver carregado, eu sei a carga, positivo, de alguma forma eu tenho que saber. Senão não teria como, né, chegar a essas conclusões. Eu aproximar um outro corpo e atrair, então eu posso concluir que a carga é contrária. Não, né, como foi aqui, mas eu não posso afirmar, porque não se esqueçam que se eu tenho um corpo carregado, o pêndulo está carregado anteriormente, e eu aproximar um corpo neutro, sempre que eu aproximo um corpo neutro de outro carregado, também acontece a atração entre eles. Eu expliquei isso para vocês lá na aula de indução e usei como exemplo na aula de lei de Coulomb também, né? Então, se eu tenho o pêndulo carregado, seja positivo ou negativo, e eu aproximo outro corpo qualquer, que eu não sei a carga, se acontecer a atração, ou ele pode estar neutro, ou ele pode estar com uma carga de sinal contrário. Agora, se houver a repulsão, aí eu não tenho dúvida, eu sei que ele está com carga de mesmo sinal que o pêndulo. Eu montei esse pêndulo para demonstrar isso para vocês. Deem uma olhada. Para o meu pêndulo, eu usei uma madeira, um fio de algodão, fio isolante, e o pedacinho de papel alumínio como condutor. O corpo carregado eu vou usar a régua, para carregar a régua, o papel. A régua agora está descarregada, ó. Eu posso aproximar, tocar, fazer o que eu quiser, ó, que nada acontece. Aí eu vou carregar a régua, atritando. Ó. Olhem agora, ó, ao aproximar a régua, ó, a régua atrai o alumínio. Ó, ela atrai o alumínio. Nesse próximo vídeo do mesmo experimento, dá para observar o bastão carregado eletricamente atraindo o pêndulo, aí ele deixa encostar. Depois que encosta,
Estabelece a eletrização por contato, fica tudo com a mesma carga, passa a repelir. Dei uma olhada, ó. Ele atrai o pêndulo encosta, eletrização por contato, tudo com a mesma carga, depois que encostou, passa a repelir, ó. Aí repele. Aí ele não consegue mais aproximar o bastão, ó. Só repele. No eletroscópio de folhas, teremos duas pequenas folhas bem fininhas, bem levinhas, ligadas a um fio, atravessando essa rolha aqui, ó, até uma esfera, tudo de material condutor. Parecendo um bonequinho, né? O restante é isolante. Então, aqui, ó, é tudo material isolante. Geralmente coloca dentro de um vidro para ficar bem isolado. A questão de ser isolante é para evitar contato com a terra, por exemplo, para não ter a possibilidade de um fio terra ou qualquer outro corpo neutro, para não descarregar, né? Como é que ele funciona? E deem uma olhada no vídeo a seguir, que eu montei um para mostrar para vocês. Para fazer meu eletroscópio de folhas, eu usei um pedaço de madeira, um arame, um fio atravessando a madeira, em cima uma bolinha de papel alumínio e embaixo as duas fitinhas soltas. E vou apoiá-las num vidro, para que fiquem bem isoladas e bem livres. Como ele funciona? Vamos lá? Imagina que eu tenho, ó, o eletroscópio aqui com as duas folhinhas, né? As duas folhinhas são bem pequenininhas, bem livres, né? Bem soltas. Eu vou aproximar agora, sem deixar encostar, um corpo carregado. Pode ser negativo ou positivo, tanto faz. Como esse bonequinho, né? Todo o eletroscópio é feito de material condutor, esse corpo que eu aproximei, ele funciona como um indutor. Ele vai induzir a separação das cargas no eletroscópio. Nesse caso, como ele é negativo, ele empurra os elétrons livres para baixo, para a região de baixo, deixando a região de cima positiva, por indução. Aí, essas duas fitinhas, como elas são bem levinhas e ficam com cargas de mesmo sinal, elas se repelem. Então, teremos aqui uma repulsão entre as duas fitinhas. O que acontece devido a essa repulsão é que elas se afastam, elas se abrem. Então, ao aproximar um corpo carregado eletricamente da bolinha, lá em cima, aqui embaixo, ó, as duas fitinhas se repelem, ficam afastadas, né? Se o corpo não tivesse carregado, se o corpo tivesse neutro, nada iria acontecer. A mesma coisa acontece se eu aproximar um corpo positivo. Então imagine, ó, um corpo carregado positivamente e o eletroscópio, o bonequinho que é de material condutor, com as duas fitinhas ali bem levinhas. Se ele é positivo e eu aproximo, não deixo encostar, ele induz as cargas, né? Ficando a parte de cima aqui do material condutor do eletroscópio negativo e a parte de baixo positiva. Automaticamente, as duas fitinhas lá embaixo, elas são bem levinhas, bem pequenininhas, e elas ficam com cargas de mesmo sinal. Então elas se repelem. Conclusão, elas se abrem, elas se distanciam. Então, enquanto eu deixar esse corpo positivo próximo do eletroscópio, as duas fitinhas lá embaixo, elas se abrem e ficam abertas, devido à repulsão entre elas, por ficarem com cargas de mesmo sinal a partir da indução. O eletroscópio neutro, como esses dois, eles não me contam a carga do corpo que eu aproximei. Ele não vai me contar se o corpo é positivo, como esse, ou negativo, como esse. Afinal, nos dois casos, as fitinhas se repeliram e se abriram. Dê uma olhada no experimento que eu fiz, né, agora.
Para carregar eletricamente, eu vou usar uma régua de plástico e uma folha. E vou atritar os dois com muita intensidade. Dessa forma, por atrito, a régua se carregou. Independente do sinal da carga da régua, ao aproximar, tanto faz, ela pode estar positiva ou negativa, as folhinhas lá embaixo se abrem. Ó. Deem uma olhada que legal. E se encostarmos o corpo carregado na esfera desse eletroscópio? Vamos lá. Imagina que eu tenho um corpo, positivo ou negativo, tanto faz. O resultado seria o mesmo, negativo. Aí eu tenho a esfera do eletroscópio e eu encosto. O que iria acontecer, né? Ao encostar, estabelecemos a eletrização por contato. Então aqui eu vou ter o contato. Eletrização. Na eletrização por contato, todos os corpos, tudo fica com a mesma carga. Principalmente que o bonequinho, o eletroscópio, é condutor. Se ele fica todo com a mesma carga, devido à eletrização por contato, ao afastar o corpo, as perninhas não voltam ao que eram, né? Elas continuam repelindo. Então, mesmo distanciando o corpo, levando o corpo para longe, o bonequinho fica todo carregado negativamente devido ao contato. Então as duas fitinhas não voltam, elas ficam afastadas o tempo todo, devido à repulsão constante. Se esse corpo fosse positivo ao invés de negativo, ficaria tudo positivo. As perninhas iam se abrir, mesmo afastando o corpo, elas não voltariam para o normal. E para terminar, como eu consigo usar esse eletroscópio para saber o sinal da carga do corpo? Vamos lá, por último. Para isso acontecer, eu tenho que carregar o eletroscópio anteriormente. E de alguma forma, obrigatoriamente, isso não tem exceção, eu tenho que saber a carga que está o eletroscópio. Um exemplo, vamos supor que o meu eletroscópio esteja todo negativo. Então, obrigatoriamente eu tenho que saber a carga do eletroscópio. Como ele está todo negativo, carregado eletricamente, eu carreguei anteriormente, as perninhas estão se repelindo, né? Elas estão abertas. Aí, ó, vamos supor que eu aproxime desse eletroscópio um outro corpo negativo. O que esse corpo vai fazer? Como ele é negativo, ele vai repelir os elétrons, vai empurrar os elétrons para baixo, deixando essa região mais negativa ainda do que estava. Devido a isso, as perninhas se abrem ainda mais. Elas se repelem ainda mais devido a uma maior repulsão. Agora, imaginem que ao invés de um corpo negativo, eu aproximo um positivo. Como ficaria? Ó? Então eu tenho aqui o bonequinho, o eletroscópio carregado negativamente, já carregado, eu carreguei anteriormente. As perninhas, né, estão se repelindo, não se fecham. Tem aqui já uma repulsão constante entre elas. Né? Agora eu aproximo aqui, ó, um corpo carregado positivamente. O que vai acontecer? Como esse corpo que eu aproximei é positivo, ele vai puxar os elétrons que estão nesse corpo para cima. Os elétrons aqui, ó, eles vão subir. Devido à atração que esse positivo exerceu. Devido a isso, a região inferior, as perninhas, diminuem a carga negativa. Como elas diminuem a carga negativa, elas se fecham um pouquinho. Então, ó, o bonequinho continua com a perninha aberta, porém, como as perninhas reduzem a carga
negativa que elas tinham, elas continuam se repelindo, não é que elas param de se repelir, mas a carga negativa, ó, fica menor, porque esse corpo aqui de cima, que é positivo, puxou alguns elétrons para cima. Devido a isso, elas continuam abertas, porém com uma menor repulsão. Então elas se fecham um pouquinho, né? Se o bonequinho for positivo, o raciocínio é o mesmo. Então imaginem agora, para terminar, ó, o bonequinho todo positivo. O bonequinho todo positivo, já carregado anteriormente com carga positiva. Então as perninhas ali, ó, estão semi-abertas, né? Estão repelindo. Aí eu aproximo um corpo também positivo, de mesmo sinal que o bonequinho. O que ele vai fazer? Ele vai puxar os elétrons para cima. O bonequinho está positivo, não quer dizer que não tem elétron, né? Ele tem mais prótons do que elétrons. Então esse corpo aqui de cima, ó, positivo que eu aproximei, os elétrons que tem no bonequinho, eles vão para cima, automaticamente deixando essa região de baixo mais positiva do que estava. Então vai aumentar a repulsão. Devido à maior repulsão, as perninhas se abrem ainda mais do que estavam. Aí para terminar, né? E se eu tenho um bonequinho positivo, as perninhas ali, né, ó, semi-abertas, se repelindo, afinal todo bonequinho está positivo. Ele foi carregado anteriormente, ó. Então as perninhas estão se repelindo. Aí eu aproximo aqui em cima um corpo negativo agora. Como esse corpo é negativo, ele vai empurrar os elétrons para baixo. O corpo estar positivo, né, o bonequinho, não quer dizer que ele não tem elétron. Tem mais prótons do que elétrons. Esse corpo aqui negativo, ó, empurra alguns elétrons para baixo, neutralizando as perninhas. Não quer dizer que elas deixam de ser positivas, elas diminuem a carga que tinham. Então elas continuam se repelindo, porém com uma carga menor, então elas repelem menos. Elas ficam com uma carga um pouquinho menor do que tinha, então elas diminuem a repulsão. Então elas vão ter uma menor repulsão. Elas se fecham um pouquinho só, não quer dizer que elas vão se fechar tudo, mas elas dão uma leve fechadinha devido à aproximação desse, que é uma carga de sinal contrário. Fica aqui essa aula sobre eletroscópio, né? Espero que vocês tenham entendido. Bons estudos, um abraço, até a próxima.